amigos, mais um Bolado Podcast. E hoje nós temos um convidado especial. Ele que age na cultura, é um jornalista. E eu conheço assim, a gente estava batendo um papo e eu conheço ele desde quando ele foi começando. E ele é um cara muito especial porque está na ponta da língua, a cultura capixaba, principalmente musical. Zé Roberto Santos Neves. Zé Roberto, muito obrigado por aceitar o convite. E esteja à vontade, você está em casa. Eu que agradeço, Bola, participar aqui do Bolado, né? Tem essa satisfação de compartilhar aqui as nossas histórias, né? Nossa pesquisa em torno da música do Espírito Santo, do jornalismo cultural, né? Isso é Tem importante, muito né? papo bom aí. E eu há pouco estava falando com você que eu lembro quando você começou lá na Gazeta, porque eu ia lá fazer alguns trabalhos relacionados ao surf, com jornalistas por lá, e via você novinho, irreverente, cabeludo e tal, e era uma novidade, e agora a gente falando, aí você me lembrou que você fazia o fanzine, e o fanzine foi uma cara nova que a Gazeta teve, né? Quer dizer, a Gazeta virou o foco e começou a falar um pouco com a juventude, foi através de você, Isso, né? Queria que é você falasse um verdade. pouco disso, como é que é esse início seu no jornalismo. Rapaz, o fanzine realmente foi um marco naquele momento, porque a primeira edição, eu lembro até a data, 16 de agosto de 1995, que eu fui fazer uma matéria sobre o movimento punk ali na Barra do Jucu. E o fanzine foi meu projeto de graduação, meu TCC na Que UFES, legal. em jornalismo, né? E na época eu era estagiário ali do setor de pesquisa, depois virou o SEDOC, a convite do meu professor, tenho muito carinho pelo Zé Irmogonin, né? O Sim, José Irmo, escritor, já íamos, fera, poeta, fera. né? Então ele me convidou Ficou há para muito tempo na Gazeta também, né? muito tempo. É. Hoje ele está aposentado, né? Tem livros. E ele me convidou, poxa, você gosta de arte, tem cabelo comprido, né? Cultura, vem trabalhar aqui no setor de arquivo, porque era onde tinha estágio para jornalismo naquela época, né? E a partir daí eu tive contato com a Andréa Curri, não sei se você conheceu, ela era editora de turismo, depois editora Eu acho do que eu lembro Caderno dela. 2. Lembro, sim. E Ela aí trabalhou no Caderno 2. sim, excelente pessoa, jornalista. E a Andréia falou comigo: olha, a Gazeta quer lançar um produto voltado para o público jovem, né? Um suplemento, uma coluna, um caderno. Eu falei: poxa, mas eu tenho esse projeto pronto. Eu estava Que legal. no lugar certo, na hora certa, porque aí eu ofereci para a Andréia, ela gostou do fanzine, tinha as colunas Trilha, Tribo. E aí o fanzine nasceu com esse propósito de dar voz para a juventude. E inicialmente, principalmente nas tribos urbanas, né? O pessoal do hip hop, do heavy metal, dos punks, dos skatistas, dos E trouxe a surfistas. juventude para o É, jornal, né? Que era o isso. jornal era um. O jornal era a leitura mais adulta, né? Então isso Era sempre atraiu o um pouco a jovem. juventude, né? A gente deu voz mesmo para a juventude, falar com as suas expressões, as suas gírias, né? E aí o fanzine acabou evoluindo para buscar matérias chamadas de relevância social que contribuem para a formação do jovem enquanto cidadão, né? Então a Muito gente passou a legal. abordar assim a política na juventude, a prevenção da ST/AIDS, os grêmios estudantis, né? Assuntos assim que fazem parte, o protagonismo jovem, por exemplo, jovens que recolhem lixo nas praias, no Mestre Álvaro, no Só Mochuara. inspiração, né, para a São juventude. boas ações. Inspiração, A é gente passou inspiração. a mostrar assim o Muito jovem de uma forma legal. bem abrangente, porque assim uma das críticas que nós temos, até hoje eu tenho essa percepção, o jovem, às vezes o jornalismo trata o jovem como mero consumidor, né, de entretenimento. São os filmes de Hollywood, são aquelas boys bands, aquela coisa Sim, muito ligada sim. a consumo, né? E a gente sempre quis mostrar o jovem como um protagonista, E aí como um ser pensante. ele fica meio que na plateia, né? Tem que colocar ele em É, cima do palco, né? isso, como sujeito É, mesmo lógico, ali lógico. dos movimentos sociais, né? Então a gente fez um papel ali interessante, porque o fanzine durou 15 anos. Foi de 95 Foi bom, até era muito bom. 2010. Aí E- depois apareceu o Em Movimento, depois o que Dezone na foi para Gazeta Online. televisão, né? Porque depois É, foi para televisão, a Tribuna né? lançou o Tribuna Team. Então, assim, o fanzine foi assim, um Mas veículo O voltado para a fanzine foi juventude. assim foi um marco, né? E foi um projeto, eu acho que mais abrangente, mesmo porque a Gazeta tinha uma estrutura maior, Sim, sim. né? Em relação às outras, muito maior. Mas depois eu lembro que você escreveu o primeiro livro,
Acho que foi o Sim. primeiro, né? Sobre música capixaba. Sobre a Maísa. Sobre a Maísa, porque- né? Ah, sim, você escreveu o primeiro sobre a Maísa. E Sim. depois você escreveu um sobre as bandas capixabas. Ah, esse é o Rock Crise. Sim, Pode até mostrar aqui esse. foi esse aqui. É. E aí, é, eu lembro na época da crítica, né? E nós temos, eu acho que ele lá na rádio, Cidade tem dele, Uhum. e é na Rocket. E aí, porque eu fiz parte desse movimento, sabe? No Aham. início, porque eu fui back vocal de Ivan Reis. Ivan Reis era um Ah, músico de sim. Vila Velha que participava dos festivais. Aham. Nós chegamos a ganhar um festival em Cachoeiro, que chama, com a música 237, que era do Ivan. O Aham. presidente do júri era Carlos Imperial. E a gente, pô, Sim. Carlos Imperial, presidente do júri. E a gente entrou e a música falava era meio cósmica. Então a Sim. gente escovava os dentes no palco. O cara ficou encantado, cara. A gente usava Era umas Mary túnicas. Crazy? Mary Mary Crazy Crazy? foi depois da Aham. banda dele. Ele tinha uma banda de rock que a gente acompanhava também. Sim. Na verdade, a minha relação com o Ivan foi porque a gente montou uma banda chamada Lesami Uhum. e a gente queria melhorar o vocal. Então nós fomos fazer um estudo com ele. Então ele ensinou a gente a cantar. E quando a gente formou com ele, ele falou: caramba, vocês estão muito bons, vocês vão participar dos festivais comigo. Sim. E aí foi a época dos festivais da canção, em Sim. Vitória, que o primeiro a gente participou foi lá no Wilson Freitas. Sim. A partir do segundo foi lá no ginásio do Sesc, que era lá na Misael Pena, onde era a antiga rodoviária, naquele Sim. ginásio ali. E, aliás, ali aconteceram também os primeiros shows, Dividi ali e o... É porque o e Milson Henriques Wilson Freitas. produziu muito ali, É. né? Os festivais Não, de era, música era popular. Antônia Laerte, era Rubinho Gomes, É. isso foi antes do Milson. Uhum. O Milson acho que é um pouquinho depois. Não, o Milson foi em 68, né? 69 e 70. Acho que o Rubinho, ele era muito novinho nessa época. Não, Aí não, tem o Festival de Verão de Guarapari, foi em mas 71. foi depois. O Festival de Verão, eu acho que foi depois. Foi em Via Laerte, 71 isso. Eu estou falando dos primeiros festivais da canção. Sim. Com o Chico Lessa, com as bandas, Os com a Prígio Mamíferos Lura, também. os Mamíferos, Sim, a Prígio sim. Lírio defendia músicas. Então era um momento muito especial. Nessa época eu estava totalmente envolvido ali com esse Sim. movimento, porque a gente tinha essa banda e cantava com o Ivan. Aham. E, pô, já fizemos coisas, né? A gente era muito inovador. E também tinha um programa na televisão, na TV Vitória, Sim. que era a Rede Tupi, que era o programa do Esdras Leonor, toda quinta-feira. Então a gente se apresentava lá toda quinta-feira. Aham. Aí tinha aqueles caras antigos ali de Vitória, o Canjica, que fazia bateria pra gente. Sim. Pessoal bem antigo, Mas lá então atrás, você né? conheceu Na época do Blitz, pô. Do o Blitz The Bar. Bats do Zé do Rock, né? Conheci o The Bebete, Bats, lógico. A gente tocou junto. O Les Enfants, Chico Ah, Lessa. Les Enfants, demais. Chico Lessa Tina meu Tirone amigão, também. Tina Tirone. É. Na época com o Marco Antônio, com a Prígio Lírio, Marco Antônio Procópio, Mário Rui, essa rapaziada E toda os aí. mamíferos, no caso, Afonso Abreu, Mário Afonso Rui, Abreu, Marco Mário Antônio Rui, Grijó, Marco Antônio Grijó, que é meu amigaço até hoje. grande baterista. É. E o Então, Aprígio Lírio no vocal, o Arlindo Castro fazia parte Arlindo também. Castro, depois Paulo Branco, todo esse time aí, a gente... Você conhece gente a dessa época genealogia do toda, rock do Espírito eu Santo? sei, conheço bastante, gosto. Mas vamos falar dos seus livros, cara, porque eu, na verdade, queria muito ouvir de você, principalmente sobre esta estrela maior, que eu acho que a gente tem que falar sobre essa cantora que tanto... Paz, Hein? Se falar de Maísa é uma paixão, né? Eu acho que qualquer Maísa, pessoa que tenha curtido esse momento, né? E faça alguma pesquisa sobre música, passa por Maísa, dá uma parada, né? Sim, Estaciona, sim. né? Para poder fazer um... Então, a carreira literária, primeiro que eu sou de uma família de escritores, né? Sim. Meu avô, Guilherme Santos Neves, foi Sim. fundador da Comissão Sim. Espírito Santense de Folclore. Lógico, já li o Publicou livro dele. vários livros com Ele é seu avô. Hermógenes. Meu avô é Renato Pacheco também. Renato Pacheco. Então, essa é assim, a santíssima trindade da pesquisa da cultura popular do Espírito Santo, né? Guilherme Santos Neves, Renato Pacheco e Hermógenes. É verdade. E o Hermógenes Fonseca. Reinaldo é romancista, meu tio. O Luiz Guilherme, né, que faleceu.
Luiz Guilherme também conheci. Luiz Guilherme eu Grande conheci muito. escritor, né? Fera. Só que eu não sou assim romancista, né? É, Como eu sou jornalista, eu falo, opa, vou ficar nos fatos, vou ficar na história, né? eu também trilho por isso aí. No- no- Adoro essa nas questão das biografias. biografias, da história. Eu sou apaixonado, Bola, por histórias de vida. Eu acho que a vida da gente é um romance, né? Nós temos um momento que a gente está triste, que a Você gente está sabe que você está alegre. aqui por isso, né? Para contar uma história de vida que é a sua, como profissional, né? A gente pode dar uma passada lá por baixo, desde o começo, quando você era garoto. Não, mas a gente gosta muito de Sim, mexer na vida profissional, porque sim. é a vida profissional que leva para as pessoas, assim, inspiração, né? Motivos para ela, de repente, criar um rumo, buscar alguma coisa, Sim. ver que tudo é possível, né, cara? Então, o meu trabalho literário é decorrente da atividade como jornalista, porque como eu estava fazendo muita cobertura, crítica musical, reportagem, entrevistas, aí o Antônio de Pádua Gurgel, você deve ter conhecido, né, Lógico, saudoso, lógico. ele me convidou para escrever um livro para a coleção Grandes Nomes do Espírito Santo. Hum. E ele me colocou duas possibilidades, ou a Maísa ou a Nara Leão. Ó, E aí eu falei, colocou rapaz, duas. que situação, né? Pô, Mas aí eu pensei o seguinte, o Sérgio Cabral já tinha feito um livro maravilhoso sobre Nara Leão, de mais de 400 páginas, contando histórias de vida dela e tal. E a Maísa estava Sérgio Cabral, vamos esquecida. dizer, é o pai, hein, O rapaziada? pai sempre, né? Lógico. Aliás, uma referência para mim, não o Sim, filho. sim, sim. Mas assim, jornalista, biógrafo, pesquisador, né? O Sérgio Cabral tem livro sobre a história de samba do Rio de Janeiro, as Eu sei, eu escolas, sei, né? eu sei. Que eu tenho também, Pixinguinha. Um grande pesquisador, né, cara? Grande, E Fera. aí a Maísa estava esquecida, Bola, entendeu? Ela estava assim, os discos dela fora de catálogo, pouco material em rede social, YouTube, não tinha nenhum livro. Então eu assumi esse desafio. Você acha que isso acontecia também pelo fato da irreverência da Maísa, que era uma pessoa muito, assim, muito independente, uma mulher muito à frente do tempo, né? Muito. Muito, né, cara? Então, isso aí causa um pouco Ela impacto, dizia né? o que O mundo é meio pensava. conservador, né? Ela não tinha medo de Verdadeira, falar, né? ela não tinha medo de ferir suscetibilidades, ela falava o que pensava, ela comprava briga mesmo, ela era uma mulher assim muito corajosa. Um orgulho para nós capixabas ter uma mulher desse, Muito, né? muito. Eu me Muito. apaixonei assim pela Maísa artista e mulher, né? Como Sim. uma mulher muito ousada. E aí parti para esse desafio de entrevistar as pessoas que conviveram com a Maísa, né? Os parentes dela que estão todos em Vitória, apesar Sim. da minissérie da Globo não ter mostrado isso. Nós vamos lembrar que o meu livro foi anterior, né? Foi em 2004 para Foi antes 2005. do. A série da Globo foi 2008 para 2009, tanto é que eu fiz essa segunda edição, né? A primeira Essa é a edição segunda edição já. é a segunda edição, que tem a capa do César Vilela, né? Que essa aqui é a capa de um disco da Maísa de Não, mas 1964. a primeira edição também tinha esses olhos, não? Tinha, sempre tem, né? Os olhos de Maísa são dois Mas, oceanos não pacíficos, como dizia Manuel é, Bandeira. mas e você conseguiu o material dela ou só mais Pesquisa. depoimentos? É. Então, o biógrafo vai por dois caminhos, né? A pesquisa mesmo em revistas antigas, revista Manchete, Cruzeiro, alguns materiais que tinham sido escritos sobre ela em outros livros, mas não em formato de biografia. Por exemplo, Rui Castro escreve sobre Maísa em Chega de Saudade, né? Tem um capítulo. Então, fui pegando informações aqui, outras lá, juntando os discos, pegando entrevistas dela, vídeos que estavam disponíveis, principalmente para a TV Cultura, que ela gravou entrevista para Antônia Bujanra. Então, eu transcrevi essas entrevistas. Mas também tinha as entrevistas com pessoas que conviveram, Miele, os parentes, Jaime Figueira, Caria Lindenberg, Marian Caliste, pessoas que... Através do Cariê você conseguia também chegar nos outros, né? Cariê sempre foi muito amigo de todos os muito pessoal, generoso, ele que me passou o contato rapaz. do Miele, Gal Costa tem um depoimento dela, Tito Madi, então você vai colhendo os depoimentos e construindo uma história de vida. Ricardo Cravalbim, grande personagem, um dos maiores pesquisadores de música do Brasil, do Dicionário Cravalbim, também escreveu o prefácio do livro e conviveu com Maísa. Você falou no
uma pessoa aí que a gente tinha que ter um capítulo para esse cara, rapaz, chamado Carrier. Sim. Carrier, eu atendi Carrier porque teve um período que eu trabalhei como executivo de vendas da BMW. E ele queria ter um BMW, ele tinha um Escort branco. Então ele foi lá na BMW e eu atendi. Atendi e vendi um carro para ele. Ele queria um carro que não existia. Ele queria um BMW completo, mas que fosse mecânico. Ele não queria carro automático. Eu não gosto de carro automático. E eu mandei trazer um da Alemanha para ele, do jeito dele. E toda vez que ele precisava lavar o carro, ele ligava para mim. Ele me chamava, Vila Flor, dá para você dar um pulo aí. Eu ia lá naquela secretária dele, uma morena, cabelo preto. Sempre foi a secretária dele na época que ele trabalhava. Então pegava o carro dele e levava para. Aí chegava lá, entregava o carro para os caras e dizia: não olhe nem para o banco de trás, quanto mais mexer. Então o banco de trás dele era só livros. Sim. E ele me contou que ele começava a ler os livros e depois ele ia botando no banco de trás. Ele lia o livro e botava no banco de trás. Então eu não deixava mexer. Quando eu limpo o carro todinho, aspira, contei isso para café. Aí aspirava o chão do carro, mas não mexia no banco. No banco tinha assim 50 livros, cara. E eu cheguei aí na casa dele uma vez com o Bueno, que eles foram fazer uma seresta, ele trouxe Carlinhos aí, né? Que era um cara da Bossa Nova. Sim. E Miele também. Então eu fui Miele lá, sempre ia lá a na Ilha Miele do ficava Frade, direto, né? na Ilha do Frade, na casa dele. E ele era um seresteiro, né? Ele gostava desse Que negócio. figura assim, gentil, Gentil, generosa. educada, fino. Fino, um cara fino. Então, ele também conviveu com Com Maísa muito, né? concedeu entrevista, foi no lançamento do livro no Rio, lá no Mistura Fina, uma casa na Lagoa Rodrigo de Freitas, que já fechou. Então, o Carrier sempre foi um entusiasta assim da música, da bossa nova, bossa nova principalmente. E ele era compositor, da cultura né? capixaba, compositor. Eu lembro que a gente tinha o início da televisão de manhã e o fechamento na madrugada. A gente que lê, escreve, que é meio artista, sabe como é que é, né? A gente dorme e tocava a música dele, né? O esporte. A música dele tocava na programação de TV. O esporte me colocou para dormir cedo e acordar cedo, mas antes disso, eu dormia tarde e acordava tarde. Então a Gazeta, quando acabava, era a música dele, uma música instrumental. É chamada Devaneio. Devaneio, exatamente. É muito bonito. Mas, meu irmão, voltando aos livros, vamos falar do rock, de cada eu sou né? roqueiro de cada um deles. Aí você. Esse aqui veio em seguida. Música, esse aqui? Esse aqui chama-se MPB de Conversa e Conversa. Vou mostrar ali, né, para a câmera. Esses seus livros são todos na livraria? Como é que as pessoas têm acesso a esse no material? No site da editora Cândida. É só você tem buscar. O endereço aí, a gente vai colocar depois. Depois coloca nos caracteres, né? Editora Cândida, é possível achar esse livro. Reúne 40 entrevistas que eu fiz com grandes nomes da MPB. Então, tem Caetano, tem Gil, tem Milton, tem Roberto Carlos, já tá tem com a bagagem boa, hein, Zé Roberto? Rapaz, tá com a bagagem boa, parabéns, cara. Obrigado. Que bom a gente ter um escritor assim dessa... Ivete Sangalo, Martim da Vila, porque eu penso assim, a MPB, Bola, eu penso com música popular brasileira sem preconceitos, entendeu? Eu fui criticado assim, algumas pessoas falaram, você colocou Ivete Sangalo no livro de MPB. Falo, gente, Ivete Sangalo, ela faz música popular brasileira, ela toca em rádio, o público ama as músicas dela, atrai multidões. Então, eu não tenho esse conceito assim de alta cultura e baixa cultura. Estou falando de arte, né, cara? Estou falando de arte, Eu não entro no mérito assim da crítica, de avaliar, assim, mas a MPB de Chico Buarque é uma, da Ivete é outra. Igual o Racionais MCs, que eu coloquei também nesse livro. É dificílimo fazer uma entrevista com Racionais. Com certeza. E eles fazem música brasileira, porque eles cantam em português. É o rap no estilo de São Paulo, não tem nada a ver com as letras dos rappers americanos, que aliás atualmente tem muito rapper preconceituoso nos Estados Unidos, eu nem gosto. Adoro Racionais. Pô. E o Racionais não, tem uma mensagem voltada para a juventude periférica, né? Foram os primeiros, né? Racionais MCs foram os primeiros a falar da cultura, né, dos guetos, da periferia, foram eles, né? Então, assim, tem Roberto Carlos, tem Racionais MCs, tem Arnaldo Antunes, então tem Bete Carvalho, então eu tenho assim, tem samba, tem bossa nova, tem rock, tem rap, tem axé, né? Então essa seleção de entrevistados. Eu acho que a gente, quando também faz jornalismo mais sério, assim, eu acho que não,
Então fica nessa presa esses preconceitos, né? Muito É. preconceito. Ele quer que você fique dentro de uma caixinha, Uma né? caixinha, Levando. Eu exatamente. sou roqueiro por excelência, né? Fui criado, já tive banda e tal. Mas, rapaz, eu agora mesmo tava na rádio ontem conversando com um amigo e a gente estava falando de Nelson Gonçalves. E eu falei, rapaz, Nelson Gonçalves e Calbi Peixoto, para mim, vem primeiro. Depois os caras vêm Aham. atrás aí, corre para ver quem vai chegar em terceiro lugar. Porque Isso. eu amo Calbi, Parará. E o cara, Aham. pô, mas você é roqueiro, você é de Ozzy Osbourne. Eu falei, garoto, isso aí para aí vocês têm que. Isso é uma questão da vida mesmo, que Sim. vai fazendo com que a gente vai abrindo as portas e vai conhecendo e vai vendo o que é bom Rock é um estado de espírito, né? pô, Então, o rock. Nelson Gonçalves era muito roqueiro. Maísa tinha atitude rock, Exatamente. Isso é comportamental, né? né? De transgressão, de contestação. E este Rock Rise? Então, esse pois é Rock Crise o título Rock desse Crise. livro. Ah, Porque Rock é a Crise, música Rock do Rise. Thor. Você lembra que Sim. o Thor foi a primeira banda de heavy metal do Sei, o Espírito Thor Santo. era do Fábio Boi. era filho daquela escritora que tinha um jornal que faleceu. Não, esse Não é é? o Juca Magalhães, Juca que é Magalhães. filho né? da Maria Nilce, né? Mas ele também era do Thor, não? Também tá no Ele era livro, do era Thor, né? Pó de Anjo. Era Ele Pó de era do Anjo. Pó de Anjo. É. Bom estar com quem sabe do negócio, mas... Porque o Thor, eles tinham até uma rivalidade na época, porque o Thor era metaleiro, né? Heavy metal, cabelão. E o Pó de Anjo era New Wave, era estilo meio RPM, né? Aquelas roupas mais coloridas. Então, na época, assim, era todo mundo amigo, mas o som era diferente. Se apresentar no pré-tênis, o Pó de Anjo. Sim, Eu vi o show deles lá no pré-tênis. Então, esse livro, a intenção era contar inicialmente as bandas dos anos 80, que eu considero que é o epicentro, assim, do rock, porque veio o Rock in Rio 85, né, Bola? Então o Rock in Rio transformou tudo, né? É verdade. Inseriu o Brasil no mapa dos grandes festivais, e acabou que o número de bandas aqui, que já existia nos anos 60, 70, mas na década de 80 aumentou, né? Tinha muito, muita... E as bandas começaram a conquistar espaço. Tinha o Verão Praia Show da Rádio Tropical, que circulava. Então o Reza Forte tocava, o Porão 22, banda Vulpes. Aí o Thor entrou. Umas bandas meio essas bandas eram umas bandas de baile, mas cantavam bem, né? Porque eles não tinham... Eles não tinham músicas próprias, né? Eles eram o Vulpes cover, até né? que tinha, né? O Vulpes chegou a gravar alguns LPs. Mas eles se notabilizaram assim fazendo bailes. Baile. No Clube Arce, né? Você lembra esse circuito todo que eles faziam? Eu tive uma banda para isso, né? Sim. O Les Amis era uma banda que a gente tocava em clube. Sim, mas aí eu fui lá na década de 60 para ouvir o The Jet Boys, né? Que é a banda de Colatina, um dos pioneiros de 65, o The Bats. É bom demais, cara. O Les Enfants os Infernais, que era do Heráclito, que hoje é conhecido como o pai da Tami. O cantor. O Heráclito, eu lembro dele tocando com o Edson Quintais no Paramount. Sim. Que, pô, o Heráclito era fera. Então, o destaque maior realmente foi para os autorais. Então, na década de 80 tinha muita banda autoral. O Combatentes da Cidade, que é do nosso saudoso Alexandre Lima. Que foi a primeira banda do Alexandre, né? Uma das primeiras. Depois Saulo Simonassi também tocou. Saulinho, Mário Barriga. Tinha uma turma boa ali, então foi uma geração muito talentosa, né? E aí eu vou até 95. Eu pego esse recorte que pega o começo dos anos 90, falando do Lordose para Leão, né, do Uru Blues, do Dead Fish, que aí já é uma outra cena, né? Um pessoal mais hardcore. Verdade. Aí com isso veio o Pé do Lixo, né? Pé do Lixo Então, o Pé do Lixo já é a partir de 95 para 96, né? Mas aí, ó, tem foto aqui do Thor, né? Tem um álbum de fotos que eu fui recolhendo, entrevistando cada uma das bandas, né? Para poder fazer essa história em forma de livro-reportagem. Entendeu, Bola? Eu gosto muito de... Esse é um livro... É 404 páginas. E muita coisa boa deve ter aqui, hein, meu amigo? Então tem muita foto aí, tem um caderno de fotos. Mas esse livro, assim, infelizmente, ele tá esgotado, porque, eu preciso fazer uma reedição. Já estou buscando formas de fazer, seja através de incentivo, ou mesmo financiamento coletivo. Então vamos buscar, porque é um livro que tem que estar em catálogo, né?
Pô, É, pô, pô, o berço, né, da música porque capixaba, né, do assim, rock, né? nós capixabas, não só capixabas, mas o brasileiro tem um problema sério que ele não valoriza a memória, né? Sim, A gente tem sempre aquela impressão que a gente está inventando a roda, quando na verdade a roda foi inventada há muito tempo é verdade. e já passaram várias gerações que trabalharam na área musical do Espírito Santo, que muitas vezes os jovens músicos desconhecem, né? Não vão lá para conhecer um Maurício de Oliveira, um Hélio Mendes, um Gilberto Garcia, Só né? Uma sessão. Maria Cibele, a Sim, Esther Masi, que é uma grande cantora. Stermase. Então essas pessoas estão esquecidas, Eu acho que, infelizmente. por exemplo, Maria Cibele não podia ser esquecida. Maria Cibele foi uma grande artista, porque eu lembro de Maria Cibele muito. E apresentei Sim. lugares com ela, já cantamos uma vez, eu lembro num concurso da Miss Espírito Santo, que foi lá no Saldanha da Gama, quando Saldanha era um clube, Aham. e a gente se apresentou com Maria Cibele, cara. É mesmo? É, rapaz, Mas Maria que Cibele, honra, hein? é honra, eu não Poxa esqueço vida. dela. Esse livro aqui tem um Tinha a Laíde capítulo. também, tinha a Laíde, Sim, a Laíde, a Laíde também é tem um um capítulo pouquinho depois, dedicado é? a. Ah, esse capítulo é para Esther Masi, né? Mas Que é Notícias de é Paris. uma grande artista, né, cara? É. Mas tem um capítulo para Maria Cibele, porque a ideia desse livro, que ele foi contemplado pela Secult, Os Sons da Memória. Os Sons da Memória. Então aqui eu falo de 40 discos que eu considero assim importantes para a música produzida no Espírito Santo, Hum, de artistas capixabas ou em alguns casos de artistas que se radicaram aqui. Por exemplo, Carlos Papel, que é sim. carioca, mas veio para o Espírito Santo, se apaixonou e aqui ficou, né? Então, assim, são discos gravados aqui no Espírito Santo ou por músicos capixabas. Aí eu parto lá desde Maurício de Oliveira, do Hélio Mendes, do Carlos Cruz, que era maestro também. Eu lembro do Carlos Cruz também. Nossa, Nós, você. É. um cara também que é capixaba, que eu encontrava muito na cena musical aqui, era o Carlos Poiares, Sim, ele que está era o aqui também, flautista. flautista, está no livro É, também. Então eu fui fazendo essa pesquisa principalmente em LPs. E qual a percepção que eu tenho? Que eu sempre falo com o governo do estado, né? Eu faço aqui o trabalho de pesquisa e documentação, que é o trabalho de texto. Mas eu não tenho condições de pegar e disponibilizar esses fonogramas na rede, porque isso envolve questão de direito autoral, sim. área tecnológica, né? Então eu sempre. Dificulta muito, né, cara? Você precisa de Exatamente. autorização. Exatamente. Eu não tenho essa estrutura. A minha possibilidade foi de fazer o registro historiográfico, né? Fazer o texto, né? A memória. Em cima Mas de. eu acho que aqui a maior parte do material que eu pesquisei e escrevi Que tá está no nesse livro. formato analógico, está em formato LP. Portanto, está acessível somente a pesquisadores, a quem tem toca-disco, a quem frequenta sebo, Sim, ou seja, um público pequeno. Então, bem sempre o restrito. apelo que eu faço, Bola, que eu falo aqui também nessa conversa nossa, é que o poder público tem esse interesse também em disponibilizar esses fonogramas, essas gravações, né, nas redes, para Sim, que a maior sim. parte da população tenha acesso, né? Senão vai ficar restrito. Zé, você como um escritor capixaba, um cara que sabe muito bem como as coisas acontecem aqui no Espírito Santo, como é que você vê a- as portas para os movimentos que acontecem aqui no estado, da cultura capixaba? Como é que é Sim. isso? Como é que. Porque eu vejo tanta dificuldade nas coisas Uhum. e a gente às vezes sofre alguma discriminação quando as pessoas dizem que a gente não tem cultura, né? Que a gente não tem uma cultura própria, que a gente não tem um jeito de falar, Aham. que é justamente por causa disso, porque a gente não conseguiu colocar isso em forma de uma maneira que a gente possa informar para as pessoas qual é a nossa, quem é o Uhum. capixaba. É, mas isso, Bola, eu acho que é muito desinformação, né? Porque se o capixaba ele buscar as informações, seja nos livros, por exemplo, o capixaba lê muito pouco, Sim, os sim, escritores do Espírito Santo. E aqui nós temos Rubem Braga, né? Tem Carmélia de Souza. é Se você olhar verdade. assim, tem um Francisco Aurélio Ribeiro,
O né? Francisco Tem Aurélio. Esther Abreu, que é presidente da Academia Espírito Santense de Letras. José Carlos Oliveira, saudoso, que escreveu, Sim, fez carreira no JB, sim, é verdade. né? Então, se a gente pensar na tradição que o Espírito Santo tem Bom, o de Zé Carlos crônica, mesmo foi um cara que foi reconhecido lá e não era reconhecido aqui. Só que é, ele é capixaba, que é, bom, legal, porra. que ele criticava o provincianismo do É capixaba. E verdade. aí passou Ele a ser dava. odiado aqui no Espírito É. Santo, né? Mas assim, nós temos uma tradição literária, uma tradição musical. As pessoas precisam conhecer Maurício de Oliveira, né? Sim, E grandes músicos que aqui produziram. E assim, eu vejo que para a área cultural, a gente está vivendo um momento positivo porque tem mais fontes de financiamento. Se a gente pegar sim, assim, sim, o governo do estado criou a LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, que as empresas podem apoiar a cultura através de renúncia fiscal, né? sim, Nós temos a Lei Paulo Gustavo, a própria lei federal, que é a Lei Rouanet, né? Tem a política Aldir Blanc. sim, Então, assim, que é um repasse do governo federal para os municípios, que os municípios criam as suas políticas, seus editais, né? sim. Então, acho que assim, Mas isso tem que ter melhorado um pouco, né, tem, Zé tem, Roberto? tem melhorado, Ultimamente, né? As porque pessoas estão conseguindo colocar para fora mais e participar eu acho que a dessas leis. ideia é cada vez mais assim, é regionalizar, Hum. né? Que esse recurso chegue para os municípios, que é onde está a ponta, Nós? né? Onde estão os artistas de Vila Velha, os artistas da Serra, de Cariacica, que eles possam apresentar seus projetos e serem contemplados, né? Cede um minuto, Zé. Olha, a nossa conversa começou, eu já tinha que ter feito a primeira chamada lá atrás, nós já estamos falando há 30 minutos, parece que começamos agora, porque falar da cultura capixaba, falar da nossa história, é algo assim que eu acho que eu, por exemplo, sou apaixonado por isso e estou diante de um cara que é um pesquisador, um jornalista e que colocou isso, muita coisa no papel e continua, né? Porque pô, do jeito que está aí, ele está no começo da parada ainda. Mas eu queria chamar a atenção para vocês que nos deu o prestígio de seguir, de compartilhar, de se inscrever aí no canal do Bolado Podcast para a gente fortalecer mais e trazer pessoas aqui como o Zé, e aproveitando para agradecer ao Zé, que eu não falei ainda, mas agradecer por você ter tirado o seu tempo para vir aqui, porque quando a gente traz alguém aqui, o cara deixa de estar lá produzindo para vir aqui trazer a sua experiência, a sua história, e o nosso Sim, objetivo agradeço. aqui é trazer pessoas que inspirem a quem está nos assistindo a tirar a bunda da cadeira e correr atrás de alguma maneira. No caso aqui, nós estamos falando da história, um pedaço da história do Espírito Santo, que é muito rica, e o Espírito Santo a gente tem que começar a vender um objetivo maior meu aqui, entendeu, Zé? Uhum. É começar a mexer e trazer justamente isso que você falou, desenterrar esses valores que tem no Espírito Santo que as pessoas não sabem nem quem é, quem foi. E trabalhar a autoestima, a sensação de pertencimento, né? De você ter Exatamente. orgulho de ser capixaba. Por enquanto o capixaba Porque, só tem orgulho da muqueca e da torta, não, né? mas pensa bem, aqui nós temos um caldeirão cultural Sim, de miscigenação que nós temos no Espírito Santo, que acaba sendo um retrato do Brasil. Porque aqui nós temos a tradição indígena, temos a tradição africana, temos a tradição portuguesa, temos a italiano, imigração italiana, alemão, alemã, verdade. polonesa lá Por em aí Águia vai. Branca, É, tem holandesa, né? Os pomeranos, a cultura pomerana, ali de Vila Pavão e Santa sim. Maria de Jetibá. Então, assim, como que um estado que territorialmente ele é pequeno, né? Não se compara ao Pará, Eu Amazonas, acho que tal, nós temos uma Minas, e aqui você tem um caldeirão que cultural, você estão tem. todas as cores, né? Exatamente. É. Isso é um motivo de orgulho, ou seja, E, nós temos várias identidades, né? Não temos uma única identidade. Zé, e como é que vamos voltar um pouquinho lá para falar da música? Como é que você viu o movimento Dia D? Ah, Eu trouxe foi. aqui agora há pouco tempo, Cidinho, que é meu amigo, e É. ele veio passar um mês aqui. Aham. Rapaz, ele chegou no Espírito Santo, no outro dia ele estava sentado aí no seu lugar, onde você está. Gente finaça. E aí fizemos uma releitura assim, né, informativa sobre o Dia D, que eu acho que foi um dos maiores movimentos musicais do Espírito Santo, né, na minha Uhum. opinião. E eu
participei dele de alguma maneira, porque eu estava na época na Rádio Cidade, Sim, e a Rádio Cidade sempre esteve por trás disso, através do Roberto Burura, né, que sim. sempre era nosso diretor, e era muito ligado a esse movimento. Então, eu queria que você falasse um pouco do dia D, com a sua percepção. Sim, Dia D foi um marco ali naquele período de 1998 até 2002. Então foi virada do século, Foi, né? Fim dos anos 90 início dos anos 2000. e um momento assim de efervescência na cena cultural capixaba. E lembrando que naquele momento não tinha rede social, né? Não, Não não, tinha Facebook, não tinha não, Instagram, mesmo assim YouTube, Google estava começando, é né? verdade. O Gazeta Online, ele é de 1997, então era tudo muito novo. E ainda vivia-se aquela coisa de demotape, né? Distribuir Sim, fita cassete, CD, né? E era um momento em que o dia D levava 15, 20 mil pessoas para a Praça do Papa para conferir shows de bandas capixabas e repertório autoral. Não era é muito negócio bacana, de cara. cover disso, cover Não, daquilo, não, não. tudo Cada um autoral, tocava a é. sua música e o E tinha público, vários palcos, né? Então você tinha vários o circo, palcos. tinha o palco principal. Sim, e Era, vários estilos, né? é, Tinha banda de blues, de na rock, mesma de heavy noite, né? metal, a Na mesma noite, mesma noite, reggae. O movimento do reggae cresceu muito naquele momento. exatamente. Salvação, Java Roots, Rastaclone, Macucos. Então, assim, tocava-se muito a música produzida no Espírito Santo nas rádios, né? Você citou a Rádio Cidade, a Universitária também, Aquelas duas, né? né? Nesse perfil, a Tocava-se. universitária lá E da a própria UF. Litoral, né? Acabou que o Lordose para Leão entrou ali na Capital FM também, É, com Juliette. Juliette era um a cara capital babaca. era do grupo A Gazeta, né? Sim, mas o É. Lordose conseguiu entrar ali, ficando entre os mais tocados, né? Lordose é O do Sergião Nascimento, Sérgio né? Nascimento, Sim. o Manimal também, o Casaca, É. que assinou com a Sony Music. Então foi aquele momento que eu lembro que o Cidade Negra tinha feito, estava fazendo um show no Álvares Cabral Hum. e estava vazio. Devia ter 800 pessoas, assim. E aí o Tony Garrido falou, olha, eu fico chateado porque aqui tem pouca gente, mas eu fico feliz porque tem informação que na Praça do Papa tem 15 mil pessoas para assistir só as bandas capixabas. Então é sinal que vocês valorizam a cultura de vocês, né? Que legal, né, cara? Que Então momento, né? foi. Foi um momento muito interessante. Eu acho que com o fim do dia D, Cidinho deve ter falado sobre isso, eu acho que abaixou. Naquele momento Foi ficou baixo verdade. astral, Foi. porque tinha uma grande expectativa, e eu acompanhei isso que eu estava na Gazeta, fazendo matéria, né? Sim. E o Casaca tinha assinado com a Sony, o Macucos também, e o Dallas Company também, que era aquela banda do Sim. Galera de cowboy. que foi pro Big Brother e Sim. tal. Então tinha aquela expectativa assim que essas bandas teriam assim uma projeção nacional, né? Sim. De chegar aos grandes programas de TV. Isso acabou não acontecendo por uma série de fatores. E eu acho que um dos fatores, inclusive, foi a mudança de modelo da indústria fonográfica. Porque até aquele momento ali, 2002 e tal, ainda o CD era forte, né? Ainda tinha coisa da pirataria física. Você lembra que o Casaca virou um fenômeno de pirataria ali no Centro Vitória, Verdade. né? Os Vendia discos aqueles. ali. Mas aí, logo naquele momento, começou a surgir o Napster, né? Aquela distribuição de música via MP3. E as gravadoras tiveram que mudar completamente o seu modelo. Elas foram para o mundo digital, né? Deixaram de produzir CDs. Sim. Então, acho que foi naquele momento que essas bandas capixabas, eu acho que elas ficaram assim, foram meio que abandonadas pelas próprias gravadoras, né? Ficaram As órfãos, gravadoras né? certamente cortaram investimento em marketing, Sim. que é aquela coisa das entrevistas, das viagens de Porque não tinha divulgação. mais a venda do disco que segurava a onda, né, Exatamente. Zé? Aí Então você. coincidiu, assim, foi uma série de fatores, né? Né? Mas o dia D foi fantástico. Bom, a gente está falando aqui dos sons da memória. Queria que você falasse mais um pouquinho desse livro, né? Que são os Esse 40 livro, discos que marcaram a época do Espírito Santo. então, a boa notícia é que tem exemplares desse livro. E aí eu faço. E onde é que se encontra esse livro? Qual, É mais no site da editora Cândida, né? Mas é eu da também editora Cândida, né? tenho exemplares também. Eu, como autor, também sou editor.
Sim. Então, as pessoas só procurarem José Roberto Santos Neves ali no Instagram, que eu tenho exemplares. Esse livro tem 464 páginas. Você gosta de escrever os livros bons, grandes, né? Acho que isso é de família. Né? O Reinaldo faz 600. É mesmo? E aí nós verdade. vamos aqui, vamos deixar esse Diários do Rock in Rio por último e vamos falar das crônicas musicais, que eu acho que é importante que você fale sobre isso, para nos informar o que está aqui nessa. Esse é o nessa obra. meu livro, ô Bola, mais, digamos, mais literário, porque você sabe que crônica é um gênero que se situa no limiar entre a literatura e o jornalismo. Sim. Né? Crônica vem da palavra cronos, que quer dizer tempo. Então você tem que estar sempre ligado ao factual. Por isso que os grandes cronistas são jornalistas, né? Sim. Pensar desde Rubem Braga, Nelson Rodrigues, né? Todo mundo passou ali pela redação. Só que a crônica, ele é um gênero mais Nelson livre. Rodrigues hoje deve estar super feliz que o Fluminense ontem ganhou de 2-0 do Corinthians. Foi o maior defensor da história do Fluminense, foi Nelson Rodrigues. Nosso grande Nelson Rodrigues. Você falou dele. Sim, Nelson Rodrigues. Então vamos falar do João Saldanha também. João Saldanha é Botafoguense. Botafoguense. Aí tá bom, porque aqui é um tricolor e o Botafoguense tá bom demais. Então, mas eu gosto muito dos cronistas esportivos, né? O Sandro Moreira. Sandro Moreira, muito né? bom. Armando Nogueira também. Armando Nogueira. Nós temos muita gente boa, né? O Armando Nogueira era um mestre, né? Outro cronista que era Stanislau Ponte Preta, né? Também, que teve programa de televisão, inclusive, foi apresentador de televisão também, mas era um grande cronista, né? Então, ele foi acho que do Jornal do Brasil muito tempo, né? Fez carreira sempre nas redações, né? Em grandes jornais, né? Então eu falo aqui de vários temas, principalmente sobre música, mas com um olhar de cronista, ou seja, um olhar mais livre, em relação ao jornalismo, né? Porque o jornalismo ele tem lá o lead, né? O que, quem, quando, onde, como, porquê. Mas a crônica nos permite voar, né? A gente foge um pouco disso, né? Na hora de escrever, porque a coisa já vem na cabeça, né? Você já sabe onde vai, né? Isso é só mais na base da escola, quando você está estudando, vamos seguir esse... Eu tive um professor chamado Adilson Vilaço, você deve conhecer, um grande escritor também. Confrade nosso na academia. E ele me ensinava muita coisa. Bola, vai por aqui, ó. Adilson é um cara que eu adoro, tem minha referência. Jornalista, escritor, né? Então aqui acho que a crônica é um gênero livre. Então eu falo de música, mas falo de política cultural, eu falo de jornalismo, né? De algumas entrevistas, alguns jornalistas que eu admiro. Eu falo da Festa da Penha, eu falo de futebol. Né? A minha esposa, a Daniela, que está aqui acompanhando, diz que a crônica que ela mais gosta é quando o Botafogo caiu para a segunda divisão. Porque aí eu fiz aquela crônica assim, associando, né? Qual seria o gênero musical do Botafogo? Seria o banzo? Seria o blues? O samba-canção? Né? Então eu fiz uma criação em torno disso. Né? Então, e sua esposa tem time? Botafogo. Botafogo também? Então casamento perfeito, cara. Não vai ter problema nenhum, né? Eu digo assim, eu digo sempre para as pessoas, digo, eu gosto de que o filho torça pro time do pai, porque aí eles vão assistir o jogo juntos, sofrem junto e comemoram juntos, né? Porque imagina quando eu tenho amigos que o cara é vascaíno e o filho é flamenguista, bicho. Você imagina? Então é melhor torcer pro mesmo time. Se for marido e mulher, então melhor ainda, né? Sim, então esse livro eu falo de Clara Nunes, que é uma cantora que marcou a minha infância e que eu pretendo fazer um livro sobre a Clara. Já tenho pesquisa sobre isso? Bastante. Esse é um projeto de longa data. Se ela é sua artista preferida, sua cantora preferida, você... Já visitamos a cidade natal da Clara, já fiz entrevistas com os parentes. Né? Falta, assim, parar mesmo para escrever, porque a vida nossa é muito corrida, né? E você escrever um livro sobre uma história de vida é algo que você tem que parar para viver isso. Você faz muita assessoria para empresas? Sim. Na área jornalística, né? Então, eu costumo falar, Bola, que os meus press releases, né? Para explicar para o público que release é um texto de divulgação. Sim. Que é produzido pelos jornalistas, pelos assessores de imprensa para encaminhar para as redações. Então, o meu release é uma matéria de caderno 2.
É. Né? Porque tem tudo aquele formato que eu fiz durante 19 anos na Gazeta, de Onde você foi cobertura. formado, né? É, e que eu gosto muito de trabalhar na área de jornalismo cultural e agora a gente também trabalha na área esportiva. Então, a gente trabalha com o projeto Vale Música Espírito Santo, com a Estação Conhecimento Serra, vários músicos, escritores, né? E eu tenho gostado muito desse campo de atuação do jornalismo, né? Que barato. Aí você pode oferecer aqui o seu trabalho, se é que você tem tempo, né? Eu acho que o seu tempo deve ser muito corrido, mas você pode oferecer o seu trabalho aí para quem queira uma boa assessoria de imprensa. Eu acho que as empresas precisam disso, né? Não, e trazer sugestões de pauta para Também, você também, pro bolado, também. né? Quando eu fiz comunicação empresarial, era basicamente um curso basicamente para assessoria jornalística, né? Assessoria de Sim, porque empresa, você trabalha é. também a imagem do É, assessorado, né? eu fiz muita coisa aí para a Rede Marcela de Postos, Aham. inclusive a parte também de marketing eu fiz essa logotipia deles, os Sim, mnemônicos, tudo foi eu que criei. sim, Tá lá do mesmo jeito até hoje, a Rede Marcela, inclusive é meu parceiro aqui, aí sim, eles têm 40 anos de empresa, né? sim, sim. E é muito bom, né, trabalhar para as empresas, porque a gente consegue colocar, mas eu acho que a gente se sente importante demais, porque a gente mexe na questão da imagem, do Da imagem, da posicionamento da empresa, comunicação. da comunicação, É, e na maioria das vezes são empresários que passaram a vida inteira na luta, então aham. não tem o conhecimento, a hora que bate no cara, pô, eu preciso Sim, melhorar a minha imagem, eu preciso me colocar de uma maneira dentro daquilo que o meu cliente possa me ver de uma maneira positiva, e a hora que a gente entra e sim. vende o nosso trabalho. A comunicação é essencial no É, mundo hoje, né? E não a tem jeito. nossa luta é no sentido de valorizar a comunicação, o jornalismo e os fatos verdadeiros, né? Porque infelizmente você tem muita fake news, né? Pô, Isso atrapalha prejudica muito isso, não é? Isso demais. atrapalha É demais, cara. ruim para a sociedade como um todo, né? É. Então, o meu papel hoje como assessor é pautar as redações. Quer Você dizer, acha eu que já isso, trabalhei 19 anos em você acha que redação. isso assim, uma nivelada, atrapalha quem trabalha sério, Zé? Muito, né? Fake atrapalha, fake news, Muito, né, mentira, cara? Quem porque trabalha sério. confunde a população, né? São informações desencontradas. Para nós jornalistas é ruim, É ruim. porque você trabalha sério, tem um trabalho digno, e de repente vem um cara e escreve na internet que deu voz aos Tem medíocres, muita né? bobagem, assim, É, porque eu sou muito favorável, Bola, à crítica com argumentação, né? Vamos sim, debater, sim. vamos criticar no sentido de melhorar, né? Por exemplo, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. Eu vejo muita bobagem escrita sobre a Lei Pô, Rouanet. Várias pessoas com politizaram, né? quem eu trabalho, que são projetos sociais aqui, desenvolvidos no Espírito Santo, são pessoas idôneas, honestas, que utilizam essa lei para levar a formação musical gratuita para as Para melhorar crianças, a vida para das adolescentes, pessoas. levar É, espetáculos para a periferia, né? E se utilizam desses recursos, são recursos públicos, né? e aí você Mas ouve aí eu ouço muita gente falando bobagem e sem conhecer como que funciona. sim, Aí é o seguinte, se tem distorção, se tem alguma falha, como em tudo tem falha, tem que ser ó, corrigido. Mas você não pode criticar sem ter conhecimento e sem ser propositivo, né? sim. Então, essa que é a É. nossa questão. Eu acho que esse é o problema, né? As pessoas têm uma crítica na ponta da língua, mas não sabem muito o que estão questionando, É. e também não tem uma proposição para. Bom, eu estou criticando, mas eu E estou acaba trazendo essa aqui. passando, muitas vezes, uma informação falsa para frente, né? Diz que Com o brasileiro certeza. recebe no WhatsApp, ele olha assim, opa, não sei se é verdade não, mas deixa eu passar para Mas frente. Vou deixa eu passar, falar aí com a maior eloquência para quem quiser me ouvir, né? vou É verdade. espalhar. Mas acontece que a Zé, notícia é falsa. vamos fechar a nossa conversa falando aqui do Diários do Rock em Rio. Vamos, porque Olha a só, conversa, eu é tô tomando contigo. muito seu tempo aqui, né? Porque é muito. Não, mas nós estamos dentro do tempo. Fica tranquilo, porque essa conversa é muito boa, tá me agradando Ó, muito, adoro falar de coisas boas e nós estamos falando da cultura do nosso estado. E eu tenho um respeito muito grande por você. Às vezes as obrigado. pessoas não sabem, mas o cara que está lá na ponta do outro lado
sabe muito da gente, que acompanha o trabalho, vê alguma coisa, pô, esse cara é legal. E como eu te falei, quando eu te vi na Gazeta, você estava, quer dizer, você estava, eu nem sabia que você estava ali trazendo uma inovação na área jornalística capixaba, que foi o fanzine, que eu considero um trabalho na época de muita vanguarda, porque o jornal na época era coisa de papai e titio que ficavam lendo lá sentado na poltrona. Sim, E aí sim. trazia a garotada para ler jornal, além de trazer para se informar ali daquilo que interessa para eles, eles estavam lendo, né? Que se lê muito no Espírito Santo. Aliás, se lê muito pouco no Brasil, né? Sim, dinamizou, né? O jornalismo. E esse livro, ele também é fruto dessa minha atuação na Gazeta, porque a cobertura que eu fiz do Rock in Rio em 2001. O título é Diários do Rock in Rio. Eu fiz questão de colocar como subtítulo que os bastidores entrevistam o maior festival de música do mundo pelo olhar de um jornalista capixaba. Que eu barato. fiz questão de colocar isso, por quê? Porque foi quase que um projeto piloto, né? A Gazeta, assim, ela conseguiu viabilizar a minha ida pro Rio, né? Com hospedagem, tudo dentro daquilo que era era muito necessário. difícil na época, Mas né? eu fui sozinho, entendeu? Então era equipe, eu não tinha um fotógrafo, eu não tinha um produtor, eu não tinha um colega para poder dividir as atividades. Então, quando eu chegava lá e encontrava o Globo, por exemplo, com 20 jornalistas, ou o Estado de São Paulo, a Folha, eu lembro que tinha uma final ali no Brasileiro, na época era Vasco e São Caetano. Eu dizia que era o São Caetano porque eu estava sozinho, mas eu estava ali surpreendendo. Só abrindo uma brecha para isso, e você entrou num tópico aí muito importante, porque eu já fiz a capa da Gazeta, porque eu fui fotógrafo de surf há muito tempo. E aí eu fui pro Havaí cobrir o Campeonato Mundial. Sim. E aí combinei com o Jorge Boeri, meu amigo, que era da Gazeta. Falei, Jorge, tô levando uns atletas capixabas e aí vou querer dar uma cobertura e queria que você me desse um suporte aqui, que eu vou te mandar um material. Naquela época eu mandava por e-mail. Você tinha que escanear, botar por e-mail. Em 98 isso. Em 98 não, em 2000. Foi numa outra vez que eu fui por lá. Rapaz, quando eu cheguei lá, o Gustavo Kirten tinha sido pela primeira vez número 1 do mundo. E ele saiu acho que de Portugal, e se juntou o cara da Ring Luze, que é uma marca lá de São Paulo, e foram para o Havaí. Sim. Aí eu, de manhã, acordei, liguei para Jorge Boeri. Lá de manhã, que era meio-dia. Vou entrevistar ele. Pergunta a ele isso. Aí liguei para ele e falei, Jorge. Aí ele falou, bola, rapaz, eu li aqui que Gustavo Kirten foi número 1, tá indo pro Havaí. Eu falei, não, eu tô te ligando que eu tô com a foto dele aqui. Ele falou, o quê? Aí tô com a foto dele, só que eu tenho que revelar. Naquela época era analógico. Aí, rapaz, corri lá em Haleiwa, que é uma cidade ali perto do North Shore, Havaí. Revelei a foto, trouxe a foto e fui na casa de um cara que eu não conhecia para escanear, para passar por e-mail. Conclusão, a foto chegou aqui em Vitória, eram 7h20 da noite. Aí, só podia fazer pequena, porque do jeito que veio, não era igual hoje, você printou aqui, mandou, tá tudo certo. Resolução. A resolução horrível, papapá, mas Boeri não queria perder aquela. Mas esse é o espírito do jornalista, você tem essa alma de repórter. Aí, rapaz, corri atrás, para a conclusão, chegou. Aí Boeri falou assim, bola, quanto é que é a foto? Eu falei, $500. Ele falou, pô, mas não tem ninguém na Gazeta mais, cara, foi embora todo mundo, não tem como resolver isso. Eu falei, não, Boeri, eu vou te dar de presente. Porque para mim vai ser importante. Senão eu vou botar na capa da Gazeta, porque ninguém tem foto de Gustavo Kirten. Depois que ele foi número 1 do mundo, não, a Gazeta vai ser o primeiro, ainda vou colocar ela para venda. Aí eu falei, tá doado, não, mas você tem que autorizar. Aí eu tenho que dar uma assinatura. Eu fiz um texto, autorizei, mandei para Boeri, e ele publicou a foto. A Gazeta foi a primeira jornal do Brasil, aliás, do mundo, a divulgar a foto do Gustavo Kirten logo depois que ele foi número 1 do mundo. Que foi, porque você estava lá na hora certa, eu estava no lugar certo, fiz a foto e mandei para ele. Então eu tenho
esse marco na Gazeta. Sim. Apesar de ter um protesto, porque a Gazeta nunca me deu esse jornal. Eu já fui lá procurar, e eu não tenho esse jornal. O Boeri até falou, não, eu vou providenciar isso para você. E eu sou afim desse jornal, que é um material fotográfico e história da Então, gente. mas Como... isso que você descreveu é o que me fascina no jornalismo, é você buscar a entrevista, você buscar bom, né? o furo, você buscar a exclusividade. Eu entrevistei aqui para esse livro o Iron Maiden, por exemplo, o Red Hot Chili Peppers, o Foo Fighters, bandas que eu admiro e como o Iron Maiden, por exemplo, desde adolescente, de repente Sim. está cara a cara com esses músicos, realmente é uma Foo grande Fighters, porra. uma grande experiência. O Oasis também, era o... Você chegou a participar de alguma maneira quando vieram aqui o Scorpions e o Deep Purple? Lembra? Tocaram sim, sim, na Praça do sim. Papa, né? Sim, acompanhamos, fiz a cobertura para a Gazeta na época, né? Tem a É, foto do Klaus Meine, o vocalista, sim. com o caderno 2 que É? eu dei para ele. Porque o Deep Purple eu apresentei, sabe? Eu fui um Na dos caras. Praça do Papa. Foi muito interessante, porque na época Renan, que hoje dirigiu as rádios da Gazeta, e agora está no grupo da UVV, Aham. o Renan falou bem assim, ó, me segue o pessoal que vai entrar, vocês vão só jogar as camisas e papapá, mas não vai poder entrar só 5. Então eu estava lá atrás. Aham. E o Zé Luiz, que é o presidente da UVV, ele mandou fazer uns macacões pretos, na época o símbolo da Rádio Cidade era a bandeira do Brasil, Aham. aí cheio de dourado, aquele negócio todo. Aí quando chegou na porta, Zé bigou assim, o Zé, meu compadre, meu camarada, pegou no braço e falou, fica perto de mim. Aham. Aí fica perto de mim, eu fiquei atrás dele, conclusão, rapaz. Ele puxou, aí entrou eu, Bibinho Percy, que mora na América hoje, Sim. e Juninho Megahertz, que também foi da Gazeta há muito tempo. E eu acho que entrou só outro. E os caras que iam entrar mesmo para apresentar, não entraram. Eu não ia apresentar. A conclusão, Sim. chegamos lá, foram nós que apresentamos o depois, porque para mim foi um marco na minha vida. Imagina, eu tenho 72 anos. Uhum. Em 70 eu tinha 17, tinha uma banda e era apaixonado por depois, pelo Led Zeppelin, Black Sabbath, que foram os caras que trouxeram o rock progressivo, né? Pink Floyd. Então imagina eu estar lá e apresentar de Purple. Foi algo assim excepcional. Sim. Mas voltamos ao livro aí. Não, então, esse livro, ele é o mais curtinho, tem 120 páginas apenas, então a leitura é muito rápida. Fiz em formato de diário, relatando como que foi o Rock in Rio naquela edição de 2001, mas chamando a atenção para aquela mudança que você falou também, do mundo analógico para o mundo digital. Sim. Né? Porque 2000 para 2001 é quase que meio que um limbo, né? Sim. É pré-Facebook, pré-rede social, é pré-Spotify, né? Não tinha esse serviço de distribuição de streaming, né? Sim. De música, Netflix, não tinha nada disso. Então, eu chamo a atenção que os celulares, eles não tinham câmera acoplada em janeiro de 2001. Então as pessoas prestavam mais atenção no show, não ficavam fazendo selfie, todo mundo filmando, né? Sim. Era a comunicação mais intensa entre o público e a banda, né? Esses dias até o vocalista do Iron Maiden falou sobre isso, né? Ele deu uma entrevista falando que os shows eram mais calorosos porque as pessoas prestavam mais atenção na apresentação musical. Né? Sim. E hoje fica todo mundo muito ligado Quer dizer que eu estou lá, né? Estou aqui, ó. E a banda está no fundo, né? Tipo, o importante é a selfie. Parece que o artista tá é ele, né? O artista é ele. Mas eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores, né? Que são telespectadores também. Como é que é o formato em diário? Relatar assim pro leitor, tentar transportar o leitor para a atmosfera emocional daquela época, daquele momento, né? Como que era o Brasil em 2001? Como que era a nossa cultura? Como era a tecnologia? Como que se consumia música? Né? Falava-se o quê? Na doença da vaca louca naquele momento, não tinha nada de Covid-19. Essas coisas que falam hoje de extremismo político. Vacina era remédio, vivendo... Vacina era remédio, de verdade. Acreditava-se na vacina, né? Tem uma série de uma solidez democrática no país, né? Não tinha esse negócio de contestar a eleição, essa coisa. Então a gente está vivendo um momento muito diferente do que é vivido hoje, né? Mas assim, em termos de diário, contar assim como que foi cada um dos shows, o palco mundo, né? Onde
se apresentaram as bandas e relatar também as entrevistas que eu fiz, que são as coletivas. Eu acho que é o mais interessante assim, para o leitor, aquele momento da coletiva do artista, dando entrevista, e aí quando perguntam para o Oasis o que seria um mundo melhor, na sua opinião, né? E o cara fala, o mundo melhor para mim seria um mundo sem Guns N' Roses. Tipo, dando uma alfinetada, Sim. porque eles tocaram na mesma noite. Então, tinha muito dessa provocação, assim, entre Que era os uma coisa até artistas. sadia, né? Britney Spears estava naquele momento das boys bands, né? Então, eu entrevistei NSYNC, Five, Britney Spears, Aaron Carter, Sandy Júnior. Meio Então, banda assim, tinha, né? foi naquele Eram os momento que músicos essas tinham. bandas teens explodiram e tiveram uma noite só para elas, né? Porém, eu acredito que mesmo tendo aquelas boys bands, em 2001 o Rock in Rio teve mais rock do que o de 2024. Sim. Eu acho que o Rock in Rio, a cada edição, ele assim, tem a noite Eu fui no sertaneja, primeiro, tem a cara. noite Eu fui no primeiro, nunca reggae, mais tem noite voltei. Eu fui no samba. primeiro, nunca mais voltei. Agora eu vi o melhor que eu vi. Eu já vi. O primeiro Rock in Rio, ele foi antológico, assim, né? Eu era muito jovem, era um adolescente, eu não tinha condições de ir, não tinha idade para isso, né? Mas eu reconheço que a relação de bandas ali era um ápice, né? Tinha Queen, tinha Iron Maiden, Scorpions, Whitesnake, Yes, Ozzy Osbourne, AC/DC, todos eles Al lá. Jarreau, Nina Hagen. Nina Foi Hagen, Alice Cooper. Foi um movimento não todo. sei se o musical. Alice Cooper- Não, Alice foi no Não, outro. foi Nina Hagen que foi foi. Nina Hagen, aquela alemã, Mas né? o James Taylor estava lá. James Taylor. né? Aí foi um barato, foi meio Foi. um destoque, porque tinha muita lama, né? Choveu muito, Sim. teve aquele movimento, foi muito legal. Então, mas eu falo mais de 2001 porque eu pude testemunhar de ir lá para cobrir, né? E para falar como que foi Que cada foi um trabalho que você fez de cobertura e acabou fazendo um livro. Sim, inclusive presenciando ali o Carlinhos Brau sendo alvo de preconceito, né? Jogaram garrafa de água mineral no Brau. Assim como Erasmo Carlos também foi vaiado em 85, né? Foi. Que é uma ignorância desse público Lobão mais radical, também né? foi vaiado. Né? Aí criou uma briga com o público, porque tem uns caras que reagem, né? Mas o Erasmo é o pai do rock brasileiro, não Erasmo podia fazer isso. não pode brincar, porque a rapaziada mais radical, eles não gostam muito de Roberto, Erasmo, esse negócio de jovem guarda para eles não são muito chegados. Né? Então, Erasmo, acho que ali eles confundiram, você não conhecer a história, a cultura, você acaba pecando, né? Porque Erasmo é um cara que, para mim, foi o primeiro roqueiro do Brasil, né? Sim. Primeiro roqueiro do Brasil. Só deixar claro, assim, que eu, em termos de gosto pessoal, eu gosto muito de rock, eu sou roqueiro, mas eu também vejo com bons olhos essa diversidade do Rock in Rio, né? Porque no Espírito Santo, já parou pra pensar que capixaba ele fala que vai no rock? Sim. Às vezes é uma festa sertaneja. Uma das coisas mas que eu gosto mais. Onde vai ser o rock, né? Como roqueiro que sou, uma das coisas que eu gosto mais é que qualquer atividade noturna no Espírito Santo é rock, meu irmão. Aí, vai onde? Hoje eu vou pros rock, compadre. Eu vou na casa de Paulinho tomar uma cerveja, é rock. Entendeu? Aí vai tocar música sertaneja, não interessa, rapaz, eu vou pros rock, pô. Pô, mas lá vai ter um cara tocando um violãozinho em cima do manguinho. Pô, mas isso não é rock, pô. Eu tô no rock. Então o rock, assim, muito legal. É alegria, né? É um momento de prazer, né? Eu vou pro rock. Zé Roberto, nós chegamos ao final do nosso bate-papo, infelizmente, porque a gente tem horário. Mas com você, cara, eu acho que a menina já me falou aqui, nós chegamos nos 55, já tem bastante tempo. Mas, assim, um papo tão bom, um papo agradável. E tem uma coisa que a gente finaliza, porque a gente mexe muito com a questão família. Família é a base, para mim, é a base de tudo, é onde eu me formei, é o meu DNA e também é a minha formação, né? Aquela vara de goiaba da mamãe me ajudou muito, entendeu? Aquele olhar sério do meu pai, essas coisas. E quando a gente fala de família, a gente fala de amor. E aqui a palavra amor está em tudo. Tudo aqui tem amor. Como é que está o coração, o amor? Tudo bem que você já chegou com a madame, eu vou ser até redundante. Mas é importante porque aqui, nesse momento do bolado, eu já ouvi declarações
únicas. Eu já vi o mais duro marido dizer que sem a mulher dele ele não vive. Então eu queria saber como é que está o coração, como é que está a sua vida, porque para a gente também produzir bem, a gente tem que estar com o emocional 100%. E o emocional depende muito de como a gente está, o coração, né? O sentimento, as relações amorosas. Ah, Bola, Família. obrigado. Então, obrigado pelo convite mais uma vez, grande satisfação, um papo delicioso, né? A gente não vê o tempo passar. É verdade. E, não, o coração vai muito bem, né? Estou acompanhado aqui da minha esposa, que eu falo que é esposa, assessora, fotógrafa, produtora, a Daniela Espadeto. E hoje... Juiz, dá o apito na hora certa. E ela é psicóloga. Ah, né? que legal. Mas hoje trabalha comigo na área de comunicação. Então, a Dani faz todo o monitoramento de mídia, clipping, né, de matérias publicadas na imprensa, ela faz os relatórios quantitativos, qualitativos. Então, assim, nós somos um casal que a gente, além de tudo, a gente se entende e trabalha junto. Vocês né? têm filhos? Não, não. Não tem filhos? Não. Os Então filhos tem são mais os meus. tempo um pro outro. Tem mais tempo um pro outro. Que Sim. legal. São os livros, né? São os filhos. Meu irmão, quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, cara. Assim, sou seu fã. Você é um cara importante para a cultura do Espírito Santo. Obrigado. O trabalho que você faz. Você é referência para muitos. E sucesso. Mande mais livros, escreva mais e vamos fazer mais sucesso, porque a gente que precisa e precisamos divulgar para as pessoas o quanto é grande, o quanto é rico, o quanto é importante a cultura do Espírito Santo. Ah, sim. Mais uma vez, obrigadíssimo. E você falando em amor, né? Nós temos amor pelo nosso estado, pelo Espírito Santo, pela nossa cidade, por Vila Velha, né? Pela nossa cultura, nossa literatura, nossa música, o jornalismo. Então, o amor nos move. Né? É isso aí. Obrigado. Gente, se inscreva, curta, compartilhe. Essa hora eu esqueço até das coisas. Zé Roberto Santos Neves, um show. Falamos de música, de cultura, de amor, de vida, de profissão. Esse cara é fera. Siga ele lá nas redes sociais, acompanhe, compre os livros dele, porque esse aí é um bolado. Fique na paz e a gente se vê na sequência. Muito obrigado.